Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula para o EAD Vídeos e hoje nós vamos fazer a resolução de exercícios da semana 1. Então vamos lá. A questão 1. A internet, ao longo dos anos, vem crescendo exponencialmente, mudando a forma que as empresas e usuários olham para os negócios. Por exemplo, o papel moeda vem aos poucos se transformando em digital. Os negócios físicos a cada dia se transformam em virtuais, entre outras atividades. A partir do exposto, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Primeiro, a linguagem de marcação de hipertexto HTML, usada para a criação de interfaces web, incorporou novas tags, além de animações melhorando a interatividade das páginas web. Porque 2. A linguagem de marcação de texto XML tem um conjunto limitado de tags para desenvolvimento de páginas web, com poucos recursos de interatividade. E aí, dado as sessões, ele pede para você analisar as sessões anteriores e concluir se as duas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. Naquele caso que se as duas são verdadeiras e a segunda não justifica, se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, e se a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, e se ambas são falsas. Então aqui vamos analisar as asserções. Ele fala, a linguagem de marcação de hipertexto HTML5, usada para a criação de interfaces web, incorporou novas tags, além de animações melhorando a interatividade das páginas web. Essa é uma seção e recursos de animação que melhoraram significativamente a interatividade das páginas na web aí depois do HTML. Segunda, a linguagem de marcação de texto XML tem um conjunto limitado de tags, poucos recursos de interatividade. Não é especificamente, pessoal, essa linguagem XML com recursos de interatividade. Então, o que deixa a questão ambígua aí, que invalida essa asserção, é o fato dela não ser especificamente voltada para o desenvolvimento de web. Certo, pessoal? Então, é essa a questão aí. O XML pode ser usado para armazenar dados em arquivos em banco de dados, certo, pessoal? Então, esse é o maior uso dele, já que nós verificamos a primeira verdadeira e a segunda asserção é falsa, certo? Então, vamos lá. Questão 2. No início da década de 1990, o primeiro browser de difusão global ajudou a popularizar a internet. O produto rodava em computadores com o sistema operacional Windows e era de utilização bastante simplória para acessar as primeiras páginas web, salas de bate-papo e também bibliotecas de imagens. Com efeito, é considerado o ancestral do atual ao nome do browser a que se refere o texto apresentando. É o Mosaic, Chrome, Netscape. Isso é aquele texto básico que eles dão lá da FAPESP na primeira semana. Então a gente vai ver que aqui é o Mosaic, tá? É o Mosaic que é o ancestral aí que é o primeiro caso aí, o primeiro browser difundido globalmente na década de 1990, tá? Então foi o Mosaic. Tá bem claro lá no texto. Recomendo que vocês leiam esse texto aí, que geralmente a prova de web, mesmo sendo uma questão prática, desenvolvimento web, ela
tende a ser bastante teórica, viu, pessoal? Questão 3 agora. No mundo da internet, diversos protocolos são usados para a execução dos serviços. A propósito, serviços são as funcionalidades de rede de computadores que permitem e-mail ou navegue pelo web. Por exemplo, a navegação pelo web HTTP, ou seja, protocolo de transferência de hipertexto. Aí com isso, em relação aos protocolos de navegação de páginas web, o protocolo HTTP analisa as afirmativas a seguir. O protocolo HTTP tem uma arquitetura server-server na comunicação entre páginas. O código de status de resposta do protocolo HTTP tem o código 200. 3. O método utilizado em formulários. 4. Os headers do protocolo HTTP têm informações como o tipo de conteúdo text HTML. Então vamos lá. Aí está correto. Está correto que se afirma em 1 e 3 apenas, 2 e 4 apenas, 1, 2 e 3 apenas, 1, 2 e 4 apenas, ou 3 e 4 apenas. Então vamos lá, pessoal. O protocolo HTTP tem a arquitetura server-server na comunicação entre páginas. Pessoal, aqui a arquitetura é cliente-servidor, não é servidor-servidor, tá? Aqui está bem tranquilo, porque nós temos que ter um cliente, usuário, servidor, que vai fornecer as informações da página. O código de status de resposta do protocolo tem o código 200. O código de resposta, pessoal, realmente nós temos aí alguns códigos de respostas. Por exemplo, nós temos respostas informativas que estão ali na casa do 100. E as respostas de sucesso estão na casa de 200. As respostas de redirecionamentos estão na casa do 300. E os erros do cliente estão no 400. E os erros do servidor estão na casa do 500. Então, o código de estado de resposta do protocolo tem o código 200. Verdadeiro. O método GET é padrão das linguagens HTML muito utilizado em formulário? Não é padrão, pessoal. Aqui ele é utilizado em formulário, mas não o método GET não é exclusivo, né, do HTML, mas ele é comumente usado em formulários de fato. Ele é usado para evitar dados, para enviar dados para um servidor. Ele anexa a URL na forma de uma string de consulta, certo? Os headers do protocolo HTTP têm informações como o tipo de conteúdo text HTML. Sim, os headers do protocolo HTTP eles podem conter informações sobre o tipo de conteúdo sendo enviado ou recebido. Um exemplo comum é o header com text type, que especifica o tipo de mídia do conteúdo enviado na resposta do HTTP. Então, verdadeiro. Então, com isso, as alternativas corretas são 2 e 4 apenas. Vamos à questão 4, então. A internet é uma rede de computadores complexa, pois agrega diversos tipos de tecnologia, arquiteturas, tipos de processamento e linguagens utilizadas para o desenvolvimento das aplicações. Aliás, essas aplicações são as mais diversas e utilizadas por empresas e usuários. Podem ser classificadas de acordo com a utilização. Então, a questão pede, considerando os tipos de aplicações a classificação das aplicações empregadas na web. Site de conteúdo, portal, aplicação orientada a uma transação. Aí ele pede para relacionar 1, 2, 3, que acabei de ler aqui, com o primeiro, segundo e terceiro. O primeiro, exige um conteúdo de uma determinada área de forma linear, incluindo recursos como imagens, vídeo, textos, tabelas, links de navegações, etc.
Segundo, agrupa um conjunto de páginas sobre diversos assuntos com seções diversificadas, como esporte, economia, entretenimento e notícias. Terceiro, esse tipo de aplicações utiliza uma arquitetura de cliente-servidor, em que o usuário envia as licitações para serem processadas pela aplicação em um banco de dados. E aí a cenário alternativa que correlaciona adequadamente os dois grupos de informação. Então vamos lá, pessoal. Nessa questão 4 aqui, o que a gente pode perceber, sites de conteúdo. Aqui ele está bem autoexplicativo, pessoal. Para quem lê o texto base lá, que é aquele livro desenvolvimento de software lá, que ele deu na semana 1, ele fala sobre esse conteúdo aqui. O site de conteúdo, ele realmente exibe um conteúdo de uma determinada área de forma linear, incluindo recursos como imagem, vídeo, texto e tabelas, links de navegação. Um portal, pessoal, ele agrupa um conjunto de páginas e a aplicação orientada a uma transação tem que ter uma arquitetura cliente-servidor em que o usuário envia as solicitações para serem processadas pela aplicação em um banco de dados. Então, pessoal, aqui ele tem que ter essa combinação aqui na terceira dessa solicitação para ser processada. Isso é a transição, a aplicação. Então, com isso, a combinação correta, a alternativa D, é 1 com o primeiro, 2 com o segundo e o 3 com o terceiro. Vamos lá, questão 5 agora. A internet no Brasil começou a surgir em meados da década de 90. A tecnologia da época ainda era muito precária, sem conexões móveis ou banda larga de alta velocidade. As conexões eram discadas e grandes provedores de acesso à internet começaram a subir e permitir o acesso a ela. Com base no esforço, assinar a alternativa correta sobre o início da internet no Brasil. Inicialmente, as conexões de acesso à internet estão a uma velocidade de 14 bps. Grandes provedores de acesso surgem nessa década, por exemplo, Mondic. C. Surgem na década de 90 os primeiros domínios brasileiros com finais .br. Nessa época, o acesso ainda era restrito a empresas e centros universitários. E, em meados de 90, as primeiras redes de pesquisas foram subsidiadas pela USP. Então, nessa questão aqui, o que a gente pode ver no texto é aquele texto bem grande, que ele dá com 25 páginas lá na primeira semana, que ele vai falar que o Mondic, ele foi fundado em 1995, pessoal, pelo Alexander Mondic, o nome do fundador. Um dos primeiros provedores, o Mondic é um dos primeiros provedores de acesso à internet no Brasil. E durante a década de 90, ele foi uma das primeiras empresas pioneiras na oferta de serviços de conexão à internet no país. E sua atuação foi significativa para esse período, e nesse período inicial de popularização da internet no Brasil. Então essa foi a grande importância. Então com isso aqui, nós temos a alternativa B. Por exemplo, o Mondic. Questão 6. As décadas de 70 e 80 foram importantes para o desenvolvimento da internet, pois nelas surgiram os conceitos primários das redes de computadores. Por exemplo, os protocolos, as padronizações, como os modelos de referência de camadas OSI, precursores da internet atual. Aí, com isso, ele considera os tópicos, pede para considerar os tópicos que são precursores da internet atual, analisa as afirmativas a seguir e as assinarem verdadeiras e falsas. Primeiro, a criação do conceito www foi no início dos anos 80 nos Estados Unidos,
pelos departamentos de defesa norte-americanos. Segundo, a popularização do chamado computador pessoal teve início em meados de 80 com a empresa Apple. 3. A ARPANET tem implantação do protocolo TCP/IP em todos os computadores conectados à rede na década de 80. 4. Muito utilizado nos tempos atuais, o e-mail já era empregado no início da década de 70 para transferência de dados. E com isso, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Pede para você analisar a sequência entre verdadeiros e falsos e assinalar qual é a alternativa correta. Então vamos analisar as afirmações que eles nos dão. E quanto, pessoal, ao World Wide Web, a www, muitas vezes referida simplesmente como web, ela foi concebida, pessoal, pelo Tim Berners-Lee enquanto ele trabalhava no CERN, em 1989. Certo, pessoal? Então, a criação do World Wide Web não foi no início dos anos 90, mas foi no final. E em 1981, pessoal, a IBM populariza o computador pessoal, PC. Também está naquele texto lá que eu mencionei da primeira semana, aquele texto da história da internet pela FAPESP. E esse modelo de 1981 da IBM é o 5150, o 5150, que eles fizeram. Esse modelo que passou a popularizar foi pela IBM e não foi pela Apple. Certo, pessoal? Então, que a popularização do chamado computador pessoal teve início em meados de 80 com a empresa Apple. Então, foi lá no início, em 1981, e pela IBM, segundo o texto. E a ARPANET tem a implantação do protocolo TCP/IP em todos os computadores conectados à rede na década de 80. Verdadeiro, viu, pessoal? Está lá no texto também. Muito utilizado nos tempos atuais, o e-mail já era empregado no início da década de 70 para transferência de dados, também verdadeiro, está lá no texto. Eu recomendo a leitura do texto lá, que tem todas essas informações, vocês vão perceber. Então, com isso, a sequência correta, a alternativa E, falso, havia surgido. E ela foi decisiva na disponibilidade de conteúdo de toda a natureza. Tal tecnologia se notabilizou por ter criado outra lacuna, além de fornecer meios de acessar os hiperlinks, facilitando assim a troca e a própria exposição dos documentos. Ela é conhecida como... Então vamos lá, pessoal. Assinar a alternativa que preenche as lacunas corretamente. Extranet. Então, a A já vamos eliminar. Extranet não tem. Darknet. Também na ARPANET pode existir, existe a definição de ARPANET que a gente viu, mas aqui na D, Internet, hipertexto, World Wide Web, Intranet, Bitcoin, BitTorrent. Então vamos ver aqui, pessoal. Antes da internet tornar-se algo de difusão universal, uma outra tecnologia havia surgido. E ela foi decisiva para viabilizar a rede, no sentido de favorecer a disponibilidade de conteúdo de toda a natureza. Tal tecnologia se notabilizou por ter criado o que, pessoal? Hipertexto, além de fornecer meios de acessar os hiperlinks, facilitando assim a troca e a própria exposição dos documentos. Ela é conhecida como World Wide Web. Certo, pessoal? Então, alternativa D aqui. Está lá no texto também. Questão 8 agora. Um computador, para fazer uma comunicação com outro computador via uma rede de computador, como a internet, precisa primeiramente estar conectado à rede e depois falar o mesmo protocolo, ou seja, fazer a comunicação e a transferência de dados, utilizando-se das mesmas regras entre eles. E a partir do exposto, analisa as seções a seguir e as relações propostas entre elas. Primeiro, protocolo IP.
é protocolo base da internet. O IP é um protocolo roteado que carrega os dados transmitidos pela internet, a qual é aplicado junto à camada de rede do modelo de referência de 7 camadas, conhecido como OSI. Por quê? Porque o protocolo de aplicação é o TCP, cuja finalidade é permitir que a aplicação seja executada. Então, o protocolo é aplicado à camada 4 do modelo de referência de 7 camadas OSI. Então, aqui, ele pede, nessa questão, também para analisar as sessões anteriores e concluir aquele esquema, pessoal. Se as duas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira, se a segunda não justifica a primeira, se uma é verdadeira e outra é falsa, ou vice-versa, se ambas são falsas. Certo? Então, vamos analisar aqui as afirmações. A primeira afirmação, pessoal, ela é verdadeira, certo? O protocolo IP é o protocolo base da internet. O IP é um protocolo roteado que carrega os dados transmitidos pela internet e o qual é aplicado junto à camada de rede do modelo de referência de 7 camadas, conhecido como OSI. Tranquilo. Esse aqui, bem correto. E quanto ao protocolo TCP? Sua principal finalidade, pessoal, é fornecer uma comunicação confiável e orientada à conexão entre dispositivos e uma rede de computadores. Então, não é essa finalidade aí que é permitir que a aplicação seja executada. A principal aí, finalidade é fornecer uma comunicação confiável e orientada à conexão. Certo, pessoal? Então, o problema aí nessa afirmação 2 é isso. Com isso, nós podemos dizer que a primeira afirmação é verdadeira e a segunda é falsa. Então, vamos à questão 9. Aqui eu esqueci de dizer a alternativa A. A primeira seção é verdadeira, a segunda é falsa. Vamos à questão 9 agora. Por muitos anos, os cerca de 4,3 bilhões de endereços IP suportados pela tradicional tecnologia, vem uma lacuna, pareciam mais que suficientes para dar suporte ao trânsito global de informações pela internet. Contudo, o que talvez não tenha sido levado em consideração à época da proposição desse protocolo é a explosão, aí veio outra lacuna, no número de ocupações de endereço IP nos últimos anos. E outros artefatos de IoT. A solução foi a proposição de uma nova versão do protocolo, conhecido como algo em torno de 79 trilhões de vezes o espaço do protocolo anterior. Na prática, abrindo o campo para uma infinidade de dispositivos conectados. E aí assinar a alternativa que preenche as lacunas corretamente. É PHP, linear, NFT, www, literal, Dogecoin, IPv4, exponencial, IPv6, TCP, logaritmo, blockchain, HTML, virtual, BitTorrent. Então, pessoal, aqui está no texto também, aquele texto da FAPESP. Aqui o que vai preencher corretamente, a tecnologia IPv4, que parecia ser mais suficiente para dar suporte ao trânsito, e, contudo, o que talvez não tenha sido levado em consideração à época da proposição desse protocolo é a explosão exponencial no número de ocupações do endereço IP. E aqui, seguindo, a solução foi a proposição de uma nova versão do protocolo, conhecido como IPv6, pessoal. Esse IPv6 aí, ele permitiu uma explosão aí no que se refere à quantidade de conexões. Certo, pessoal? O que ele fala aqui, sua incrível capacidade de oferecer algo em torno de 79 trilhões de vezes o espaço de protocolo anterior. Um campo atribuindo campo para uma infinidade de dispositivos conectados. Então, o IPv6
possibilitou isso. Então, com isso, a alternativa C, IPv4 exponencial e IPv6. Vamos à questão 10 agora. Pode-se considerar que a internet tem suas origens da área militar. Tudo remonta à criação da ARPANET nos Estados Unidos no ano de 1969. O projeto, cujo nome advém do Advanced Research Projects Agency Network, ou rede da agência de pesquisas em projetos avançados, uniu centros de pesquisas e universidades daquele país, com especial atenção aos quesitos de segurança de acesso aos dados informatizados em situações de ataque. A cidade alternativa que corresponde ao fato decisivo que levou ao encerramento da ARPANET. Então, o encerramento da ARPANET, pessoal, surgiu porque Guerra do Iraque 2003. Vejamos, pessoal, a internet está popularizada desde a década de 90. Então, vamos nos atentar à década de 90 aí. Surgimento de provedores de acesso em 1996. 96 já tinha bastante coisa. Início do projeto Eurotune em 1973. Aí ainda não. Criação do consórcio W3C em 1994. Já tinha bastante. Criação de redes independentes em 1989. Essa criação de redes independentes em 1989, pessoal, foi decisivo, que levou ao encerramento da ARPANET, que foi a migração para a rede de independência em 1989. E a ARPANET foi criada no Departamento de Defesa dos Estados Unidos e foi a precursora da internet moderna. No entanto, à medida que outras redes se desenvolviam e se expandiam, a ARPANET foi se tornando obsoleta e em 1989 ela foi desativada, levando ao surgimento de redes independentes e à evolução da internet como conhecemos hoje. Certo, pessoal? Então, aqui, alternativa E, criação de redes independentes em 1989. Questão 11 agora. Os aplicativos web são chamados assim por serem executados na internet via um navegador web, como, aí vem a lacuna, esses aplicativos são desenvolvidos utilizando diversas linguagens, como HTML, JavaScript, vem outra lacuna. Os dados são armazenados em um banco de dados. Os aplicativos web podem ser criados utilizando algumas arquiteturas, como a arquitetura em camadas, cujas aplicações são organizadas em a interface, por exemplo, é a camada de comunicação com o usuário, já a camada de processamento e gerenciamento dos dados é a camada em que as são usadas para executar as regras de negócio da aplicação. Por fim, os dados são armazenados na camada de persistência, ou seja, nos... Então aqui, pessoal, ó, preencha as lacunas, assinale a alternativa correta e ele pede para você preencher se são Eclipse, PHP, sessões, imagens, banco de dados, Eclipse, Java, camadas, linguagem de programação, discos rígidos, Microsoft CSS, sessões, imagens, banco de dados, Google Chrome, PHP, camadas, linguagem de programação e banco de dados, Google Chrome, PHP, camadas, imagem, discos rígidos. Pessoal, a dica que eu dou aqui, quando ele fala em armazenado na camada de persistências, ou seja, quando ele fala armazenar na camada de persistência, é banco de dados. Então vamos eliminar aqui. Só restaram 3. E agora, pessoal, aqui, nós temos aqui, os aplicativos web são chamados assim, por serem executados na internet via o navegador web, como a alternativa que cabe aqui, ou seria Microsoft Edge ou Google Chrome. Mas vamos continuar. Esses aplicativos são desenvolvidos utilizando diversas linguagens como HTML, JavaScript, e aqui nós temos o PHP, ó. O que faltou aqui fazer o back-end aqui da aplicação. Temos o HTML, JavaScript, então faltou o PHP. E continuando aqui,
Os dados são armazenados em um banco de dados. Os aplicativos web podem ser criados utilizando algumas arquiteturas, como a arquitetura em camadas, cujas aplicações são organizadas em camadas, pessoal, certo? Então, a interface, por exemplo, é a camada de comunicação com o usuário, já a camada de processamento e gerenciamento dos dados é a camada em que as linguagens de programação, certo? Então, com isso, nós temos a alternativa D. Vamos à questão 12. Mais uma questão de preenchimento de lacuna. Como em boa parte do mundo, no Brasil ocorreu que as primeiras conexões de internet se deram antes do ambiente, aqui em uma lacuna, e apenas anos depois a rede conseguiria ser acessada por pessoas físicas e empresas de todo tipo. No ano de o Laboratório Nacional de Computação Científica, LNCC, sediado no, estabeleceu o histórico primeiro acesso à BitNet dos Estados Unidos. Decorridos 2 meses, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, também se estabeleceu junto à BitNet. Então vamos lá, na alternativa que preenche as lacunas corretamente. Seria acadêmico, 1988, Rio de Janeiro, educacional, 2008, militar, 1978, escolar, 1998, governamental, 1978. Então, de acordo com o texto, pessoal, o que aconteceu lá, foi que o início, a internet se deram antes do ambiente acadêmico. E apenas depois a rede conseguiria ser acessada por pessoas físicas de todo tipo. E foi no ano de 88, pessoal, que o Laboratório Nacional de Computação Científica primeiro acesso à BitNet dos Estados Unidos. Então tá lá naquele texto da FAPESP também, que eu recomendo grandemente a leitura dele, que probabilidade de cair em prova. Alternativa A, acadêmico, 1988, Rio de Janeiro. Certo, pessoal? Então agradeço a atenção de todos aí, espero ter ajudado. Até a próxima aula, então. Até mais.